Livro Vivendo entre Dois Mundos, de Joel S. Goldsmith. Páscoa emergindo do sentido material. O mais importante princípio da revelação do caminho infinito é a consciência. Essa infinita consciência divina que forma a si mesma como ser individual, como minha consciência individual e sua consciência individual. Não uma parte dela, mas toda ela. A maioria das pessoas aprendeu que o homem começa de uma semente, e elas foram levadas a acreditar que não há nada muito espiritual sobre toda a ideia de concepção e nascimento. Elas pensaram na criação como um ato de homem e mulher, sobre o qual há sempre alguma sensação de erro oculta. E no sentido de criação, há sempre algo errado, porque isso significa que elas estão aceitando o homem como criador. Mas o homem não é um criador, e a crença de que ele é um criador é que deu origem à ideia de que o homem caiu em pecado e iniquidade. A verdade é que a atividade de criação começa com o derramamento do Espírito de Deus na consciência individual, como amor. O amor divino flui de sua consciência para sua mente e, tangivelmente, atrai a você a sua própria companhia, com quem você é um. E então, a ideia de amor, união e unidade surgem como a criação da próxima geração. Não há nada pecaminoso, nada mal, nada finito, nada mortal sobre isso. Tudo tem seu começo na união consciente com Deus. Como não pode haver uma criação material, porque Deus é o único Criador e Deus é Espírito, um senso material de criação foi aceito. E é daí que todo esse sentimento de pecado ou injustiça vem. Toda a experiência humana tem sua base no sentido material de um universo espiritual. O que é chamado de imoralidade e delinquência desta era tem sua base nesse mesmo sentido material. Por quê? Já que nossos jovens não foram ensinados a entender que seu primeiro dever, todo dia, é estabelecer sua consciência em unidade com a fonte, para que eles sejam animados durante todo o dia e noite pelo Espírito. Eles procuram satisfação no nível da mente e do corpo. Assim, eles são levados a todos os tipos de prazeres e passatempos que, eventualmente, o mundo chama de pecado. Mas nada disso poderia acontecer se um indivíduo, ao acordar de manhã, percebesse: Deus é Espírito, e esse Espírito é a consciência que anima o meu ser. Este é o Espírito de Deus, que permeia a minha alma, mente e corpo, e me sustenta com suas criações. Com tal percepção a cada manhã, toda a mente e corpo seriam dedicados a deixar o desdobramento espiritual acontecer durante todo o dia, para que mente e corpo sejam conduzidos na direção correta. O resultado do sentido material é a limitação. Um sentido material da criação espiritual levou a um sentido material de suprimento. E, por causa disso, orações são proferidas a Deus pedindo comida, roupa, habitação e abastecimento. Enquanto o princípio é que a terra está repleta da glória de Deus, quer ela apareça como legumes, frutas, peixes, pássaros ou outras coisas. Se em vez de pensarmos que essa abundância tem que ser dividida, nós percebermos que, filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Lucas 15:31. Então, em vez de olhar para as posses dos outros, desejando-as, nós viveríamos no entendimento de que, através da nossa consciência, temos acesso ao infinito.
Este infinito vai derramar-se espiritualmente em nossa consciência, tomar forma em nossa mente e depois aparecer externamente como o que é chamado de forma material. Um ser humano está vivendo completamente no sentido material do mundo, mas ele não está vivendo em um mundo material porque ele não existe. Tudo o que existe é o espírito e a criação do espírito, sobre o qual a raça humana mantém um conceito materialista. Esta é a experiência do filho pródigo, que se afastou da casa do pai, onde tudo era dele por direito divino. Ele saiu para um mundo de limitação, acreditando que ele poderia criar um império próprio. Por um tempo, tais impérios floresceram, impérios nacionais e impérios familiares, mas nenhum deles jamais foi permanente. Se algum deles tivesse sido permanente, agora os descendentes de poderosos e implacáveis governantes do passado provavelmente possuiriam todo o mundo. Na modernidade, as famílias de alguns dos nossos gigantes financeiros e industriais que construíram impérios comerciais eventualmente possuem e controlam nações inteiras. Mas todo o poder e acúmulo de recursos materiais sempre quebram, porque há algo inerente à situação que provoca isso. Emerson explicou isso desta maneira: os dados de Deus são sempre lançados. Quando a arrogância torna-se muito arrogante, o império desmorona sob seus pés. O que devemos entender é que Deus aparece como homem espiritual, mas nós agora estamos envolvidos num conceito materialista de Deus e do homem. Comecemos pela criação e nascimento, para que possamos ver que o homem não evolui de uma semente. O homem, isto é, o ser individual, tem seu começo na consciência de Deus, expressando-se como amor, alegria, beleza e verdade. Tudo isso entra na mente como o que chamamos de amor, atraindo o homem para a mulher. E essa união capacita a atividade espiritual de Deus a se formar através da mente como amor e através do corpo como a semente. E ainda devemos reconhecer que houve uma época em que não havia semente e, portanto, havia apenas a consciência de Deus. Por meio da consciência individual, expressando-se como mente e corpo, a geração seguinte é produzida à imagem e semelhança de Deus, com as características e a natureza de Deus. A criança herda até o nome de Deus e, eventualmente, se conhece como Eu, e se chama Eu, com E maiúsculo, que é o nome do Pai. Quando as crianças aprendem que Deus é realmente seu Pai e que Deus lhes deu o seu nome de Eu, de modo que tudo o que Eu, o Pai, tem, Eu, o Filho, tem. Elas crescem sem um sentido materialista. Eles se desenvolvem e amadurecem, mostrando a glória que tinham no princípio com Deus, conhecendo somente Deus como seu Pai, professor, apoiador, fornecedor, conhecendo apenas a natureza infinita do bem espiritual e aprendendo a deixar isto tomar forma. Então, não haverá pessoas nascidas para serem artistas fazendo contabilidade para a vida, ou contadores tentando ser artistas, ou pessoas nascidas para serem gênios criativos trabalhando em uma fábrica. Por causa da união consciente com Deus, o destino de cada pessoa se cumprirá, e cada um se cumprirá conforme foi planejado no princípio, na mente de Deus. Uma vez que você entenda que Deus é o autor de toda a criação,
você saberá que Deus tem uma parte para cada personagem em seu livro e para cada ator em sua obra. Deus deu a cada um o seu próprio destino. Mas, a menos que uma pessoa seja ensinada a dirigir-se a cada dia em busca de orientação e direção, ela não saberá qual é o seu destino e estará vivendo em um sentido materialista da vida, onde terá de prover a si mesma. Foi o sentido materialista da vida que produziu a lei da hereditariedade. A única lei da hereditariedade que existe, no entanto, é a lei da herança divina. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de todas as riquezas celestes. Materialisticamente, há quantidade e há qualidade, mas espiritualmente existe a totalidade, espiritualmente existe unidade. Espiritualmente existe Deus, a consciência, e isso não pode ser dividido ou separado de si mesmo. A totalidade é dada ao Filho, e não uma fração dela. Se você olha para a vida materialisticamente, você não pode entender isso, porque, desse ponto de vista, você vê apenas divisão e separação. Que o infinito pode ser infinito e, ao mesmo tempo, individual. É incompreensível para a maioria das pessoas. Feche os olhos e perceba que você não está sozinho dentro de seu próprio ser. No silêncio que reina em seu interior, você tem acesso ao infinito. Eu, infinito, fico à porta da sua consciência e bato. Você deve abrir a porta da sua consciência e pedir-lhe que entre. Então, você tem acesso à totalidade e está em união direta com ela. A mente de Deus é agora a sua mente. Todo o ser de Deus está se derramando dentro e através de sua consciência individual. Mas, como há centenas de outras pessoas lendo este livro que estão abrindo a porta de sua consciência para o infinito, você pode ver que elas também têm acesso ao mesmo infinito, aquele infinito ao qual Jesus teve acesso quando disse: Eu e meu Pai somos um. João 10:30.